5 coisas que você não pode esquecer de fazer em sua máquina de costura. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura e hoje vou dar 5 dicas bem legais que muitas costureiras e talvez até alguns que estão começando, iniciando na área da mecânica, eles não podem esquecer de fazer essas verificações. Que infelizmente por causa desse esquecimento pode ocorrer problemas na sua máquina de costura, tá bom? Hoje vamos falar especificamente para quem tem máquina de costura industrial. É claro que quem tem doméstica também vai conseguir pegar uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Então fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E lembrando pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós que vocês ajudam bastante. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. A primeira coisa que vocês não podem esquecer, que muitas costureiras acabam ficando desatentas, é o nível de óleo de sua máquina de costura industrial. Como que vocês estão vendo aí, muitas costureiras elas podem acabar não verificando se o óleo está um pouco abaixo ou muito alto ou sujo demais na sua máquina de costura. Por isso que é sempre importante a cada um tempinho, tipo a cada 2 meses, dê uma olhadinha lá para ver se está legal o nível de óleo, se não está muito sujo. E um conselho que eu dou aqui para vocês é que a cada 6 meses vocês fazem assim a troca do óleo. Porque pessoal, por causa do óleo pode danificar a sua máquina, pode travar a bombinha na máquina de costura, pode acabar sujando toda a parte de dentro e assim por diante. Então vá lá, verifique o nível de óleo, verifique como que tá. Se já tiver ruim, já troca ele, limpa ali o cárter bonitinho para não dar problema aí, tá bom? Então faça isso certinho que tenho certeza que isso vai ajudar muito e sua máquina de costura vai agradecer. Agora, o nosso segundo ponto que você não pode esquecer de jeito nenhum é limpeza da lançadeira. Isso mesmo pessoal, quando eu falo limpeza da lançadeira, é você olhar aí, ó, como vocês estão vendo nessa parte aí e arrancar todas as partes, toda a sujeirinha. Por quê? É muito comum que as sujeiras elas começam a penetrar ali dentro da parte da lançadeira e você acaba não percebendo. E por causa disso, a máquina de costura ela vai travar, é isso mesmo. E quando ela trava, aí sinceramente a máquina você não tem o que fazer. Você só pode simplesmente desmontar a lançadeira para poder realizar a limpeza. A questão é que quando você desmonta a lançadeira, você tira a máquina do ponto, você tem que novamente fazer a regulagem. E se você não souber fazer essa regulagem, o que vai acontecer? Você vai ter que chamar um técnico para efetuar essa manutenção. Lembrando, caso você deseje aprender a fazer essa regulagem na sua máquina de costura, não só industrial, doméstica, overlock, interlock, em qualquer máquina e não ter mais problemas, clique aqui no link do nosso curso que você vai assim aprender tudo isso e não vai mais depender de outras pessoas. E caso desejar, é claro, também aprender para poder arrumar a máquina dos outros, também é possível, beleza? Então faça isso, faça a limpeza bonitinho para você não ter mais problema com isso, tá bom? Então vamos lá para o terceiro ponto que você não pode esquecer em sua máquina de costura. O terceiro ponto é a correia, isso mesmo. Por quê pessoal? Quando eu falo a correia, que seria aquelas máquinas de costura que tem aquele motor convencional, que tem a correia ali do lado e por causa disso a máquina de costura pode apresentar algum problema. Uma das coisas que acontece muito é as costureiras se queixar que a máquina está ficando pesada, está difícil de a máquina conseguir girar. Isso muitas vezes é porque a máquina de costura está com a correia muito apertada. E quando a correia está muito apertada, o que acontece? Acontece de um motor precisar forçar mais para começar a girar a máquina, para a máquina de costura funcionar. Então pessoal, vocês precisam verificar, vocês precisam notar ali que é cerca de 1 centímetro a 2 centímetros só que você pode apertar ali a correia que você vai ver que está com folga ou não. Uma coisa que é interessante, não pode estar muito folgado a correia, mas também não pode estar muito apertada. Nós temos já vídeo no canal ensinando a vocês a fazer essa verificação. Dê uma olhada aí que vocês vão assim aprender como fazer isso, tá? Então dê uma olhada. E uma outra coisa, não somente a questão se a correia está apertada ou não.
Porque tem correia, pessoal, que ela não é que tem correia, na verdade as correias não duram para sempre. E tem pessoas que utilizam sua correia, olha, tá ali anos e anos e a correia já tá só o pó. E por causa disso, a máquina vai funcionar, mas o motor vai forçar mais. Porque ela não vai ter mais a aderência que deveria ter. Às vezes você vai ouvir assim, parece que a correia está patinando. E é por causa disso que a correia já está desgastando, já está toda ressecada. Então dê uma olhada, verifica para evitar esses problemas aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para o quarto ponto que você não pode esquecer de verificar em sua máquina. Também esse quarto ponto é num motor convencional, não estamos falando de motor direct aqui ainda, tá? Então é um motor convencional. Eu já até mostrei aqui no canal, eu trouxe algumas partes que vocês precisam limpar ali a parte do motor. Então como você está vendo aí, você precisa efetuar a limpeza nessa parte específica da máquina de costura. Porque no momento que você faz a limpeza ali, você vai evitar superaquecimento na máquina. Por quê? Já aconteceu com um dos alunos meus que a máquina de costura dela, ela estava esquentando muito, o motor estava esquentando muito e demais. Mas por que isso? Porque ali embaixo, ali atrás, estava muita, mas muita sujeira mesmo. E por causa disso, o ar ele entrava pelo motor, porque precisa entrar ar, tá? Para poder refrigerar o motor, por assim dizer. E não tinha onde sair e ficava aquele ar quente, aí começava a esquentar e pode danificar o seu motor. Então, dá uma limpada, desliga ali da tomada, solta aqueles parafusinhos ali e limpe. Não custa nada vocês fazerem isso, você mesmo consegue fazer. Você não precisa desmontar o motor da máquina, retirar ele na mesa, não, você consegue fazer ele ali mesmo, na mesa, tá bom? Ali mesmo colocado ali na máquina, tá? Então pode ficar em paz referente a isso. Bom, então beleza, esse é o quarto ponto. Agora vamos para o nosso último ponto, mas não menos importante, que vocês precisam saber. Mas lembrando, pessoal, escreve aí, se você está gostando do vídeo, se você gosta aqui do canal, se eu dou dicas legais, se você já conseguiu arrumar sua máquina, se inscreva, deixa o seu like, não custa nada, tá bom? Então vamos lá. O quinto motivo que vocês precisam sempre olhar na sua máquina é o tipo de tecido que você está costurando. Pessoal, tem uma coisa em mente, não é porque sua máquina de costura é uma industrial, quer dizer que ela pode costurar qualquer tipo de tecido. Por isso que existem máquinas específicas para tipos de tecido. Por exemplo, se você quer costurar um tecido mais grosso, um couro e assim por diante, você vai utilizar o quê? Uma máquina de costura que é transporte duplo, por exemplo. Porque ela vai aguentar mais, ela consegue puxar mais o tecido, ela é feita para isso. Já as máquinas de costura convencionais, a retinha, bonitinha, ela não vai aguentar costurar tecidos muito grossos. E tem até máquina, perceba bem, tem até máquina que é máquina de costura industrial reta, que ela só costura tecidos médios, ela nem pesado ela costura. Então por isso que é importante você sempre verificar se a sua máquina ela costura tecidos pesados, tá bom? Que algumas máquinas costuram, mas não é aqueles pesados que você imagina que é couro, estofado, assim por diante. Não é, tá, pessoal? Então você tem que comprar uma máquina específica para isso. Então tome muito cuidado, verifique o tipo de tecido que você está utilizando. Muitas vezes que se você quer costurar um tecido um pouco mais grosso, você precisa trocar o seu dentinho, colocar um dentinho que é para costura pesado. Se você quer costurar um tecido mais fino, você também tem que mudar o dentinho, tem que colocar um dentinho para costura leve e assim por diante. Então a máquina de costura tem essas configurações que vocês precisam ter em mente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueça, mais uma vez, aqui embaixo temos na descrição do vídeo um link do nosso curso completo de manutenção de máquinas de costura. Clica lá e faça parte aí do nosso grupo de alunos e aprenda a fazer isso. Então um forte abraço e até nossos próximos vídeos.